Salve, salve, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. E galera, antes de começar os relatos, eu preciso dar um recado muito importante. Bem, como vocês viram aí, na capa desse vídeo fala sobre o fim do Relatos do Frank, mas não se assustem. Não é exatamente que eu vou terminar o canal, mas sim que eu estarei mudando o nome do canal. Devido a algumas questões técnicas e também devido ao estilo do canal, eu estava pensando que está na hora de mudar, porque Relatos do Frank seria um nome de um canal para um vídeo que narra histórias de terror ao som de chuva, então não combina muito. Então eu decidi, por algumas questões técnicas também, mudar o nome do canal para algo que tenha mais a ver com o tema. Depois de amanhã, exatamente, eu estarei mudando o nome do canal. O canal deixará de ter o nome Relatos do Frank e passará a se chamar Chuva e Pesadelos. Memorizem bem esse nome. Por que eu estou avisando isso para vocês? Porque como o nome vai trocar, muitas pessoas podem achar que eu terminei o canal, que eu deixei de postar, mas na verdade o YouTube estará notificando para você os vídeos do canal, porém agora com o nome Chuva e Pesadelos. Então prestem bem atenção, fiquem bem atentos. Quando vocês virem as recomendações do YouTube de um canal com a capa em que tenha o nome Chuva e Pesadelos, é porque é o canal Relatos do Frank, só que com o nome novo agora. Bem, então é isso galera, não se preocupem, eu não vou deixar de narrar para vocês. Agradeço desde já pelo apoio que vocês prestam, deixando like, comentários, muito obrigado. E é isso aí galera, agora o canal está com cara nova e uma nova identidade. Eu espero que vocês gostem do nome. E é isso, sem mais enrolação, vamos para os relatos de hoje. Olá, eu sou a Débora e vou te contar uma história que aconteceu comigo lá no interior do Rio Grande do Norte em 2017. Na época, eu morava em Natal, mas sempre que dava, eu e meu namorado, o Ricardo, curtíamos uma festa no interior. A gente adorava o clima da cidade pequena, o povo acolhedor e, é claro, as festas típicas. E foi numa dessas festas que rolou uma coisa que até hoje me arrepia só de lembrar. A gente tinha ido para uma festa de São João em uma cidadezinha chamada São Miguel. Aquela festa era tudo de bom, forró-bodó, fogueira, quadrilha, música, comidas, aquela vibe de interior que a gente não encontra muito na capital. O Ricardo e eu dançamos até não aguentar mais, e quando a festa começou a esvaziar, por volta das 11 horas da noite, decidimos ir embora, só que a casa da minha irmã, a Carla, ficava mais perto, a uns 5 quilômetros dali. E como a estrada era aquela típica estrada de terra sem iluminação e cheia de curvas, resolvemos passar a noite ali e voltar para Natal 2 dias depois. Chegamos na casa da Carla por volta da meia-noite. Ela já estava esperando a gente e a gente ficou conversando um pouco, até que o cansaço bateu e fomos dormir. O quarto que a gente tinha ficado era um quarto que a janela dava direto para a rua. Como estava um calor daqueles, deixamos a parte da janela um pouco aberta, mas ela tinha grades, então não tinha risco de nada entrar. O Ricardo caiu no sono quase que instantaneamente, mas eu demorei um pouco para dormir. Talvez pelo calor que estava fazendo naquela noite. Foi lá para as 3 horas da manhã que eu acordei com um barulho muito estranho vindo da rua. Parecia alguém batendo palmas, mas era um som meio abafado, como se fosse de longe. Eu me virei na cama tentando ignorar, mas o barulho foi ficando cada vez mais nítido. Aí, movida pela curiosidade, que até hoje não sei explicar, eu me levantei e fui até a janela. A rua estava escura, só tinha a luz fraca de um poste lá longe, mas dava para ver uma coisa se movendo. Quando eu estava na janela e vi o que era aquilo, eu quase caí para trás. Era um bicho, mas era um bicho que não era normal. Era enorme, do tamanho de um cachorro, só que muito grande, completamente deformado. As orelhas dele eram caídas e batiam uma na outra, fazendo aquele barulho de palmas que eu tinha ouvido. As patas traseiras eram tortas,
como se formassem a letra Z, e ele andava de um jeito muito estranho, quase humano, mas ao mesmo tempo desengonçado. Aquilo não parecia real. Eu fiquei paralisada, olhando para aquela criatura que caminhava devagar, passando em frente à casa da minha irmã. Tentei acordar o Ricardo, sacudindo ele para mostrar para ele. Ricardo, acorda, tem um bicho estranho lá fora. Mas ele só resmungou e virou para o outro lado. Quando olhei de novo para a rua, o bicho tinha sumido. Fiquei com um medo danado, fechei a janela e voltei para a cama, mas não consegui dormir mais. Eu fiquei ali de olhos abertos até o sol raiar. No dia seguinte, contei tudo para minha irmã, esperando que ela achasse que eu tinha sonhado ou algo assim. Mas por incrível que pareça, ela disse: Débora, o que você viu foi um lobisomem. Eu já vi ele uma vez também de madrugada. Ele passa pela rua, mas nunca fez mal a ninguém. Só aparece e some. É raro que isso aconteça. Eu fiquei com aquela sensação estranha. Um lobisomem? Eu achei que isso era lenda ou coisa de filmes, mas aquilo que eu vi não tinha explicação. Até hoje, quando lembro daquela noite, eu fico arrepiada. O Ricardo até brinca, dizendo que talvez eu tivesse comido demais e isso tenha feito muito mal para mim. Mas eu sei o que eu vi. Eu não estava passando mal, nada do tipo. Aquela criatura era real e eu não tenho dúvidas de que lobisomens existem. E sabe o que é mais estranho? Desde aquela noite, toda vez que eu vou para o interior, eu fico com o pé atrás de olhar pela janela de madrugada. Eu nunca mais vi nada, mas aquele bicho esquisito com as orelhas batendo e suas pernas tortas nunca saiu da minha cabeça. E se um dia eu o ver de novo, bom, aí eu conto para vocês. Mas por enquanto, eu fico só com essa lembrança daquela noite assustadora, que hoje me faz acreditar que o mundo tem muito mais coisas do que a gente imagina. Olá, Bruno, e olá a todos do canal. Eu me chamo Rodrigo Lopes. O que eu vou te contar é uma história que aconteceu comigo em 2018, quando eu resolvi alugar uma casa em um bairro tranquilo de uma cidade no interior do estado. Na época eu trabalhava como técnico de TI, freelancer, então eu podia fazer o meu trabalho e morar em qualquer lugar, desde que eu tivesse internet. A casa era simples, mas bem espaçosa, e o aluguel era muito barato. Eu achei meio estranho no começo. Eu só fui descobrir a razão quando cheguei lá. Eu fiquei sabendo que a casa fica bem ao lado de um cemitério. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais ou assombração, então achei que isso não seria um problema, mas eu não sabia o que estava me esperando. Os primeiros meses tudo ocorreu muito bem. A casa era silenciosa, o bairro era calmo e eu até gostava de olhar para o céu e de olhar para o cemitério de vez em quando. Eu achava que aquilo dava um ar de tranquilidade ao lugar. Mas lá para o terceiro mês as coisas começaram a ficar muito estranhas. Foi tudo bem gradual. No começo eram só barulhos de madrugada, como se alguém estivesse arrastando móveis no andar de cima. Só que a casa não tinha andar de cima. Eu tentava me convencer de que era apenas o vento ou algum animal no telhado, mas aquilo me deixava com frio na espinha. Depois começaram os vultos. Eu via coisas de relance, como se alguém passasse rápido pelo corredor ou pela sala. A primeira vez que aconteceu, eu até pensei que fosse um ladrão e fui verificar, mas não tinha ninguém. Aí, uma noite eu estava dormindo e acordei com uma sensação horrível, como se alguém estivesse sentado em cima de mim, tentando me sufocar. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, só sentia um peso enorme no meu peito. Quando consegui me soltar, eu levantei de um salto e liguei todas as luzes da casa. Não tinha ninguém, claro, mas aquilo me deixou em choque. Eu fiquei a noite toda acordado, com medo de fechar os olhos. As coisas foram piorando. Uma madrugada, eu estava na cozinha, pegando um copo d'água, quando ouvi um barulho lá fora. Eu fui até a janela e vi de relance o que achei ser uma procissão fantasma passando em frente à minha casa.
Era um grupo de pessoas vestidas de preto, carregando velas, mas não fazia sentido nenhum aquele horário da noite uma procissão. E o mais estranho foi que, quando eu olhei de novo, eles tinham sumido. Eu quase derrubei o copo de susto. Outra vez, eu estava trabalhando no meu computador e ouvi uma voz feminina, baixinha, bem atrás de mim, no pé do meu ouvido. Era uma voz feminina muito clara. Eu olhei para trás e não tinha ninguém. Aquilo me deixou tão assustado que eu saí de casa e fui passar o resto do dia em um restaurante. Teve também uma vez em que eu acordei com todos os armários da cozinha abertos. Eu tinha certeza que eu tinha deixado todos eles fechados antes de dormir. E não foi só isso. Uma vez eu deixei uma xícara de café em cima da mesa e quando voltei, ela estava no chão, inteira, como se alguém tivesse colocado lá com cuidado. Outra vez eu vi uma sombra parada no fundo do quintal, olhando para casa. Quando peguei uma lanterna para ver melhor, não tinha nada lá. Eu tentei me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica, mas chegou o momento em que não dava mais. Eu estava com medo de ficar sozinho em casa. Não conseguia dormir direito e até o meu trabalho começou a ser afetado. Foi aí que eu tomei a decisão, eu não aguentava mais. Eu conversei com o dono da casa e expliquei a situação. Ele até pareceu entender como se já soubesse de algo, e me mudei algumas semanas depois. Desde que saí de lá, eu nunca mais tive problemas com coisas estranhas. Mas até hoje, quando me lembro daquela casa, eu fico com um frio na barriga. Eu não sei o que era aquilo, se eram espíritos, assombrações ou algo completamente diferente. Só sei que eu nunca mais quero morar perto de um cemitério. E se um dia eu encontrar alguém que more numa casa assim, só vou dar um conselho que eu gostaria de ter ouvido antes. Fuja enquanto pode. Olá, o meu nome é Felipe. É um grande prazer enviar o meu relato para o seu canal. Eu tenho 32 anos e moro na zona sul de São Paulo, em um bairro tranquilo, mas que fica perto de umas áreas bem movimentadas. Eu trabalho como motorista de aplicativo há uns 3 anos e já vi de tudo nessa vida. Gente bêbada, gente engraçada, gente chata e até uns casais que acham que meu carro é motel. Mas nada, absolutamente nada se compara ao que aconteceu comigo em uma certa noite de 2022. Até hoje, quando lembro, fico com aquele frio na espinha. Era uma sexta-feira por volta das 11 horas da noite. Eu estava online como de costume. O movimento estava bom e eu já tinha feito umas 3 corridas na região. Foi quando eu recebi uma chamada para buscar uma passageira em um bar bem badalado da cidade. O endereço era de um lugar que eu não conhecia. Um daqueles bares que está sempre cheio, com música e gente bonita. Acertei a corrida sem pensar muito e fui até lá. Quando cheguei, o lugar estava lotado. Tinha um monte de gente na calçada fumando, conversando e rindo. Fiquei uns minutos esperando até que vi uma moça se afastando do grupo. Ela estava de mini saia e uma blusa vermelha e parecia um pouco desorientada. A gente se identificou, ela confirmou o meu nome e entrou no carro. Só que ao invés de sentar no banco do passageiro, ela foi direto para o banco de trás e sentou bem atrás de mim, como se quisesse ficar longe do meu campo de visão. Eu estranhei, mas eu não comentei nada, e até entendo ela, por ser mulher. A viagem começou e eu segui o GPS sem tentar puxar papo. Ela ficou em silêncio o tempo todo, e eu, pelo espelho interno, via que ela estava com a cabeça encostada no vidro, como se estivesse dormindo. Só que algo me chamou a atenção. A pele dela era muito pálida, quase branca, e ela parecia meio translúcida, sei lá. Mas eu ignorei, pensei que fosse o cansaço da noite ou o reflexo da luz. Quando chegamos ao destino, o GPS indicou que era um necrotério. Eu olhei para o endereço de novo, sem acreditar, e confirmei, e realmente era lá. Eu fiquei perplexo. Não tinha casas por perto, só o prédio do necrotério,
que ficava numa área meio afastada. Aí eu virei para trás e falei: "Moça, nós chegamos." Mas ela não respondeu. Então eu repeti: "Moça, você está bem?" Mas ela não respondia. Foi aí que eu olhei diretamente para o banco de trás e, para minha surpresa, estava vazio. Não havia ninguém lá. Ela tinha sumido. Em nenhum momento eu escutei ela abrir a porta do carro para sair. O meu coração quase saiu pela boca. Eu desci do carro num pulo e fiquei olhando de um lado para o outro para ver se encontrava ela, mas não havia ninguém. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu fui até a portaria do necrotério. Tinha um guarda lá. E eu, todo desesperado, comecei a falar: "Cara, você não vai acreditar, mas eu trouxe uma passageira até aqui e ela simplesmente sumiu dentro do carro. Ela estava no banco de trás, mas agora ela não está." O guarda me olhou com uma calma que me deixou até um pouco mais assustado e disse: "Rapaz, você não é o primeiro que passa por essa experiência. Já teve uns 3 motoristas que passaram pela mesma coisa que você. E essa garota, a gente puxou aqui pelos dados e eu descobri que ela morreu mês passado e o corpo dela veio parar aqui. Ela aparece pedindo carona de vez em quando." Eu fiquei em choque. Eu não sabia se corria, se gritava, se chorava, se chamava minha mãe. Só consegui voltar para o carro e ir embora o mais rápido possível. Naquela noite eu não peguei mais nenhuma corrida. Eu fui direto para casa e passei o resto da madrugada acordado, tentando processar o que tinha acontecido. Desde então, eu sempre verifico bem os endereços antes de aceitar uma corrida. Se for perto de um cemitério ou necrotério, eu cancelo na hora. Não quero passar por isso de novo. E se um dia você pegar um motorista de aplicativo que estiver meio nervoso, pode ser que ele tenha tido uma experiência parecida com a minha ou algum assalto. Porque acredite, essas coisas existem. E eu posso garantir que fantasmas existem. Boa noite. Olá, eu me chamo João e eu vou te contar uma história que aconteceu comigo lá nos anos de 1984, quando eu ainda era um adolescente vivendo numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai era um dos capatazes da fazenda, um homem durão daqueles que não aceitavam desaforo e que tinha uma chibata de couro de boi que ele não hesitava em usar para dar uma lição quando necessário. Ele era um cara que não guardava almoço para janta. Eu, por outro lado, era um pouco mais rebelde, cheio de vontade de explorar o mundo e principalmente de caçar. Eu adorava sair com os meus amigos, com a minha carabina e sentir a adrenalina de perseguir um tatu ou um perdiz. Mas meu pai tinha uma regra bem clara: nada de caçar à noite e principalmente nada de caçar durante a quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa. Ele dizia que era época de respeito, em que coisas muito estranhas apareciam e que o mato nesses dias era perigoso, cheio de coisas que a gente não podia explicar. Só que naquele ano, eu e mais 3 amigos resolvemos desafiar as regras. Isso porque os meus amigos resolveram caçar na Sexta-feira Santa. Eu obviamente não queria ficar de fora. A gente combinou de sair para caçar justamente nessa hora, à noite. Eu sabia que meu pai não ia deixar, então eu planejei tudo direitinho. Eu escondi uma carabina debaixo da cama e depois do jantar, quando todo mundo na fazenda ia dormir, lá pelas 8 horas da noite, eu fingi que ia dormir também. Porém, eu mal sabia que aquela noite iria mudar a minha vida e que eu iria me arrepender. Quando deu o horário e eu vi que todo mundo estava dormindo, eu pulei a janela do quarto e fui até o curral, onde os meus 3 amigos já estavam me esperando. A gente estava todo animado, com lanternas na mão e aquele friozinho na barriga de quem sabe que está fazendo coisa errada. Entramos na mata, que estava mais escura e silenciosa do que o normal. A gente andou, mas não viu nenhum sinal de animal, nem um tatu, nem uma lebre, nada. Era como se a floresta tivesse sido esvaziada. O silêncio era tão pesado
que dava para ouvir o barulho da nossa própria respiração. Foi aí que a gente ouviu uma risada. Era uma risada de criança, parecia de menina. Aquilo me deu um calafrio que correu dos pés à cabeça. Meus amigos também ouviram e a gente ficou parado, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Aquela risada continuava, ecoando pela mata, mas não dava para saber de onde vinha. A gente decidiu seguir na direção do som, com a lanterna iluminando o caminho. Quanto mais a gente andava, mais a risada ficava alta, até que de repente, a lanterna de um dos meus amigos iluminou algo que a gente nunca vai esquecer. A gente viu uma cabra, mas não era uma cabra normal. Ela estava em pé, que nem um ser humano, e era muito grande, com quase 2 metros de altura e tinha um corpo meio humanoide. O rosto dela era o pior, parecia que estava sorrindo, e aquela risada de criança vinha dela. Quando a cabra nos viu, a risada mudou para algo gutural, profundo, como se viesse de um lugar que não era desse mundo. A gente se deu conta de que estávamos diante de uma coisa sobrenatural. Nós não pensamos 2 vezes. Saímos correndo como se o coisa ruim estivesse atrás da gente. Mas por sorte, aquela cabra, ou sei lá o que era aquilo, não nos seguiu, mas a risada ecoou pela mata por um bom tempo. Até que finalmente eu cheguei na fazenda. Quando eu cheguei em casa, ainda tremendo, eu pensei que tivesse escapado ileso. Então eu entrei dentro do quarto pela janela. Só que meu pai estava me esperando. Ele me pegou por trás e com a chibata na mão, antes que eu pudesse explicar, ele já estava me dando uma surra daquelas. E ele falava: "Eu te disse, sua peste, que nessa época não é para se caçar." Ele gritava enquanto me batia. "Eu espero que tu tenha aprendido a lição, seu teimoso. E essa surra aqui é para reforçar o que aconteceu contigo hoje." Naquela hora eu fiquei com muita raiva, mas hoje, muitos anos depois, eu entendo. O meu pai sabia daquelas coisas. Talvez ele tivesse visto também. Ele conhecia que aquela mata, aquela região, tinha coisas que a gente não podia desafiar. Aquela cabra, aquela risada, tudo me marcou de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. E talvez os meus amigos também não. E desde então eu nunca mais cacei na quaresma e muito menos na Semana Santa. Nem de dia e nem de noite. Porque algumas lições a gente só aprende na prática, e essa foi uma daquelas que eu levei para toda a vida. E se um dia você estiver em uma fazenda, em uma sexta-feira santa, e ouvir uma risada de criança vindo da mata, bem, é melhor você ficar no lugar onde está. Porque, como eu aprendi, nem tudo que ri na escuridão é humano. Olá, o meu nome é Guilherme, mas na minha terra sempre me chamam de Guilhermão. Hoje em dia eu moro na cidade, mas nasci e cresci no interior, em um lugarejo que nem no mapa aparecia direito. O ano era 1973 e eu era um moleque mal criado, acostumado a caçar passarinho com estilingue, ficava muito tempo dentro do mato. Eu gostava de tomar banho de rio e andar descalço. Lá em casa não tinha essa mordomia. A gente vivia na roça, plantava milho, feijão e criava alguns animais como galinha e porcos. Meu pai era um homem bem sério, que não gostava de conversa fiada. Já minha mãe era uma daquelas mulheres fervorosas, de fé, rezava todo dia e dizia que o mundo estava cheio de coisas que a gente não deveria desafiar. Eu era criança e muito levada. Sempre gostava de desafiar o que os mais velhos falavam, mas naquela noite eu aprendi uma lição que eu nunca mais vou esquecer. Eu tinha um vizinho, o seu Joaquim, um fazendeiro rico e bravo. Ele não gostava das crianças e principalmente dizia que se pegasse alguém roubando alguma coisa na terra dele, ele não ia pensar 2 vezes antes de dar um tiro. Mas mesmo assim, a molecada na vila se arriscava porque o milho da fazenda dele era o melhor da região. Não sei o que era, se era o adubo ou alguma coisa que ele usava, mas aquele milho era muito gostoso.
A gente sempre esperava a noite chegar, pulava a cerca e pegava umas espigas. Era uma tradição, quase que um rito de passagem para os moleques da vila. E claro, eu me achava esperto demais e não queria ficar de fora. Em uma noite de lua cheia, eu esperei todo mundo lá em casa dormir. Peguei um saco e fui para o milharal do seu Joaquim. A brisa estava fria e os grilos cantavam alto. Quando eu pulei a cerca, senti um arrepio, mas eu me fiz de forte e entrei no milharal. Peguei umas espigas e já tinha um trato entre nós. Não arrancava muito, só o bastante para não fazer falta. Foi de repente que eu comecei a escutar um barulho muito esquisito. Um rosnado baixo como se fosse de um cachorro grande, mas com um som que arrepiou a minha alma. Eu olhei em volta e o meu coração disparou. O milharal estava em silêncio, como se até os bichos soubessem que alguma coisa estava errada ali. Foi então que eu vi aquela criatura, no meio das sombras, entre os pés de milho. 2 olhos vermelhos brilhavam para mim. Eu fiquei assustado. Quando eu vi a criatura na escuridão, eu quase caí para trás. Era um bicho enorme, com pelos escuros, focinho comprido e uma boca cheia de dentes. Eu já tinha ouvido os mais velhos falarem sobre lobisomens, mas nunca tinha dado muita atenção. Naquele momento desejei ter escutado minha mãe e rezado mais. O bicho soltou um urro. Eu me virei e corri como nunca tinha corrido na vida. O problema é que o lobisomem veio atrás de mim. O chão parecia se abrir debaixo dos meus pés de tanto medo. Eu tropeçava nos pés de milho e sentia sua respiração quase chegando perto de mim. Eu pensei que eu fosse morrer. Foi então que, por sorte, eu escutei um tiro e percebi que aquele lobisomem deixou de me perseguir. Eu pulei a cerca e vi quando aquele bicho parou. Eu não esperei para ver mais nada. Eu corri feito um condenado até a minha casa. Entrei e fechei a porta com um estrondo. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei encolhido debaixo das cobertas, tremendo. Meu pai estranhou o meu jeito no dia seguinte, mas eu não quis contar o que aconteceu. Achei que tinha me livrado. Mas então, logo depois do almoço, o seu Joaquim apareceu na porta. O meu pai foi atender e eu fiquei espiando de dentro da casa. O fazendeiro estava com uma cara de poucos amigos. Ele olhou direto para mim e disse: "Se eu pegar o teu filho de novo nas minhas terras, eu não vou precisar nem atirar. Eu vou deixar aquele lobisomem pegar ele." Ele disse que um dos capatazes estava perto do milharal em cima de um trator, quando ele me viu entrando no milharal, mas ele também viu aquele lobisomem surgindo e começando a correr atrás de mim. Então ele atirou no lobisomem. O bicho deixou de me perseguir e se embrenhou no milharal. O meu coração ficou gelado. Naquela hora eu entendi o que aconteceu. Foi um dos capatazes que salvou a minha vida. Mas uma coisa eu digo: eu nunca mais cheguei perto daquele milharal. Levei uma surra do meu pai. Eu passei a respeitar os limites e até hoje, quando vejo a lua cheia, eu sinto arrepio sinistro e me lembro daquela noite. Olá, o meu nome é Fabrício e essa história aconteceu no ano 2000, quando eu tinha 17 anos. Naquela época eu morava com os meus pais em São João do Triunfo, uma cidadezinha pacata no interior do Paraná. Na época era cercado por matas densas e repleta de histórias de assombração. A cidade sempre tinha aquele clima calmo, principalmente à noite. A nossa casa era simples, mas espaçosa, com um quintal grande e um muro alto que, sinceramente, só dava para pular se você fosse um atleta ou tivesse uma escada. Meus pais eram extremamente religiosos. Eles não perdiam um culto por nada, nem se estivesse caindo um dilúvio. Eu, por outro lado, eu não compartilhava a mesma fé deles. Gostava do meu espaço e, sempre que podia, arrumava uma desculpa para ficar em casa e não ir para o culto. Naquele dia, foi exatamente o que aconteceu. Eles saíram para a igreja e eu fiquei, porque eu estava ansioso para testar um novo jogo que eu tinha acabado de comprar para o meu PlayStation 1. Era um dos Resident Evil, eu não me lembro exatamente qual, mas o suficiente para me deixar em casa. A noite estava silenciosa,
daquele jeito que só o interior proporciona. O único som que quebrava era da televisão e do jogo que eu estava jogando, e também do barulho dos grilos lá fora. Eu estava completamente envolvido no jogo, tentando não ser devorado pelos zumbis, quando eu tomei um susto. Eu vi um vulto passando rápido pela janela da sala. O meu coração deu um salto. Mas eu tentei racionalizar. Eu pensei que fosse um morcego ou alguma ave. Bem, eu voltei ao jogo, tentando ignorar o incômodo. Mas então aconteceu de novo, algo que me fez gelar o sangue. Eu comecei a ouvir uma respiração ofegante do lado de fora. Eu abaixei o volume da televisão e, de fato, era um som pesado, profundo, como se alguma coisa estivesse lutando para respirar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que podia ser um cachorro, mas o som era diferente, mais forte, quase gutural. E o mais assustador, nós não tínhamos cachorro em casa, e o muro era muito alto para um cão pular. E o portão estava trancado. Eu desliguei a televisão imediatamente, sentindo o suor escorrer pela minha testa. E o som não parava. Na verdade, agora parecia que aquilo estava se movendo, rodeando a casa. O meu coração batia forte. Eu peguei uma lanterna que estava na mesa. Mesmo tremendo, eu decidi dar uma olhada. Eu fui devagar até a janela da cozinha que dava para a lateral da casa. Eu apoiei as mãos na beirada e espiei entre as frestas da cortina. E eu vi uma coisa inacreditável. Lá fora, encolhida atrás de umas plantas, estava uma criatura que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela era enorme, do tamanho de um bezerro, mas não era um bezerro. A pele era escura e rugosa, com alguns pelos, quase como se fosse um couro queimado. Os olhos daquela coisa brilhavam. Eles estavam fixos na minha direção. Eu quis gritar, mas a minha garganta travou. As minhas pernas ficaram bambas e, no impulso, eu corri de volta para a sala, trancando portas e janelas. Foi então que eu ouvi um barulho seco e forte, como se algo tivesse saltado. O bicho pulou o muro como se fosse nada. Como se não fosse nada. No instante seguinte, eu escutei o som dele aterrissando do outro lado, na rua. E então, como se fosse um alarme disparado, todos os cães da vizinhança começaram a latir e uivar desesperadamente, como se tivessem acabado de ver o próprio coisa ruim. Eu fiquei ali, paralisado com as mãos tremendo, esperando qualquer sinal que aquela coisa fosse fazer ou se viesse voltar. Mas depois de uns minutos, o silêncio voltou novamente. Quando os meus pais chegaram, eu não tive coragem de contar nada. Eles nunca acreditariam e certamente diriam que isso aconteceu porque eu não fui ao culto e que não tinha proteção de Deus. No dia seguinte, a minha mãe comentou que tinha um cheiro insuportável na lateral da casa. Era um fedor muito podre, quase como se fosse de carne em decomposição. Eu sabia exatamente o que era, pois foi exatamente onde estava a criatura, onde ela se escondeu na noite anterior. Eu peguei baldes de água, eu tentei lavar o local com detergente, sabão em pó e até água sanitária, mas não adiantou. O cheiro persistiu por mais 3 dias, até que desapareceu por completo. Anos se passaram, mas até hoje eu tenho certeza do que eu vi naquela noite. Aquela criatura não era um animal comum. Era grande, escura, com olhos brilhantes e um cheiro muito podre. Eu nunca vi nada parecido, mas de vez em quando eu ainda escuto histórias de gente que viram coisas semelhantes rondando a mata. E hoje, vendo os relatos aqui do canal, eu acredito que eu vi um lobisomem. Toda vez que eu ouço os relatos aqui do canal, eu fico com um arrepio tremendo. Essa foi a minha história. Eu espero que você possa narrá-la. Peço também que quem estiver vendo esse vídeo, que possa deixar o like, pois esse canal é muito bom. Boa noite.